Oi, gente, eu sou a Ana Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim indicar para vocês 10 livros de suspense que eu li no ano passado e que eu gostei bastante e acho que tem tudo para vocês gostarem também. Gente, respondendo a última pergunta da caixinha que eu coloquei no finalzinho do ano, que eu respondi várias nos últimos vídeos, no vídeo de melhores e piores do ano, no vídeo de retrospectivas, eu fui respondendo todas as perguntinhas que vocês me fizeram lá nos stories do Instagram, e faltou uma que a Michelle perguntou pra mim quais foram as 5 melhores e as 5 piores leituras do gênero de suspense que eu fiz no ano passado. Como no vídeo de melhores e piores eu já comentei a respeito das 5 melhores e das 5 piores leituras de 2024, apesar de não terem sido todas de suspense, mas pelo menos as 5 piores, 4 delas foram do gênero, e para não ficar repetitivo, eu tive a ideia de então gravar esse vídeo indicando as 10 melhores, né? Os 10 livros de suspense que eu mais gostei no ano passado e que eu acho que há grandes chances de vocês gostarem também. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora, e se você for amante do gênero de suspense que nem eu, já prepara o wishlist, já pega papel e caneta para anotar alguns títulos que eu vou indicar para vocês hoje. Claro que nos melhores do ano, né, no vídeo de melhores e piores, saíram alguns títulos de suspense. E eu vou então começar por esses, né, que eu já havia comentado nesse vídeo. Para quem já assistiu, então já pode pular para o próximo. Mas se você não assistiu aquele vídeo, se prepara, porque esse livro aqui de suspense, ele entrou como um dos melhores livros do ano, né? Não só do gênero de suspense, no geral, um dos melhores livros de 2024. Que foi A Garota no Espelho, da Rose Carlyle. Gente, aqui a gente tem um suspense psicológico em que duas irmãs, a Iris e a Summer, elas são irmãs gêmeas idênticas, porém se chama Garota do Espelho porque elas são espelhadas. Elas quase, por pouco tempo, o médico falou se elas tivessem ficado um pouco mais tempo no útero da mãe, elas teriam se tornado siamesas. Até a Iris comenta que algumas coisas dentro do seu organismo não são totalmente normais, né? Como se a Summer tivesse a outra parte, a outra metade, sabe? Ela faz um comentário assim. Então, por isso que se chama A Garota no Espelho. E elas são bem diferentes, apesar de serem idênticas de aparência, elas são bem diferentes no jeito de ser e na vida que elas levaram. Enquanto a Summer teve mais sorte, de acordo com a Iris, ela acha a irmã mais bonita e ela teve a sorte de encontrar um rapaz e eles são bem de vida, né? Já são casados. Enquanto a Iris não teve tanto sucesso assim na sua carreira e muito menos na sua vida amorosa. O que prejudica um pouco, porque quando elas eram adolescentes, o pai delas, quando morreu, deixou uma herança. Ele era milionário e ele deixou uma herança. Como ele tinha vários filhos, não somente a Iris e a Summer, ele tinha filhos de outras mulheres também, de outros relacionamentos, ele não quis dividir, ele estabeleceu uma regra. Ganharia toda a herança aquele filho que tivesse um bebê primeiro, né? Que desse um herdeiro ali na família primeiro. Então, assim, iniciou-se uma disputa, né? Uma corrida, mas a Iris e a Summer falaram que estavam tranquilas, que não iam correr para engravidar só para colocar a mão no dinheiro. Então, cada uma seguiu a sua vida. No presente momento, a Summer liga para Iris pedindo um favor, falando que eles estavam fazendo uma viagem, ela, o marido e o enteado. Só que o enteado passou mal, aconteceu alguma coisa ali com o enteado que precisou ficar internado no hospital e eles precisaram parar a viagem. Era uma viagem de barco e onde o barco estava estacionado ficaria proibido dentro de alguns dias, né? Teria que tirar o barco dali. E a Summer então pede esse favor para Iris, dela ir lá retirar o barco dali e levar para casa deles. E a Iris aceita ajudar a irmã.
Só que a Summer, ela vai junto, ela deixa o marido com o enteado no hospital e vai junto com a Iris. Isso pega um pouco a Iris de surpresa. Mas é porque a Summer queria conversar com ela ali durante a viagem, fazia tempo que elas não conversavam, queria contar as novidades. E algo acontece ali durante, né, o trajeto no barco, que leva a Iris a ter uma ideia. Ela bola um plano devido ao que aconteceu e a gente acompanha então o plano da Iris em andamento no decorrer do livro. Gente, é um livro de quando você chega no final de ficar de queixo caído, indignada com a autora. É bem surpreendente, apesar de no início eu cheguei a pensar nisso, né, de que poderia ser algo assim do tipo, mas são tantos plots, tantas coisas que vão acontecendo no decorrer da leitura, que eu fui criando outras teorias. Então, uma teoria foi em cima da outra e aquela inicial foi ficando para trás, que quando chegou no final, na revelação, acabou que foi mesmo uma surpresa aquilo que eu imaginei. Mas tem uma coisa, gente, um detalhe no final que a autora, assim, olha, fechou com chave de ouro, apesar de deixar a gente bem indignada, mas foi bem surpreendente. Recomendo muito, gente. Não é um livro longo. Deixa eu confirmar, 300 páginas, 301 páginas. Então, assim, conheçam essa história que vocês não vão se arrepender. Para os amantes de Agatha Christie ou para quem gosta de suspense investigativo, policial, eu trouxe 2 títulos da autora que eu mencionei no vídeo de melhores de 2024, né? Um deles entrou para a lista do top 5 e o outro eu mencionei por causa do personagem, do Poirot. Vou começar pelo que entrou para a lista do top 5, que foi O Mistério dos 7 Relógios. Gente, esse foi um livro bem surpreendente da autora. O modo como terminou, ela arrasou. Assim, ela teve uma ideia genial. A história se passa mais uma vez na mansão Chimneys. Tem várias pessoas hospedadas na mansão, passando um período, uma temporada, inclusive um grupo de amigos. E tem um personagem ali que ele nunca consegue acordar cedo, ele é sempre o último para chegar no café da manhã. E os amigos, eles decidem fazer alguma coisa, né? Porque até a anfitriã começa a reclamar, né? Porque ela fica aguardando todos acordarem para tomar café. E ele é sempre o último, ele sempre chega assim no limite. Então os amigos têm uma ideia, não, eles têm que fazer alguma coisa, vamos comprar despertadores. E eles vão até a loja, compram vários despertadores e eles colocam tudo ali no quarto desse amigo para despertar cedo na manhã seguinte. Só que quando chega no dia seguinte, passa algumas horas da manhã e nada desse amigo descer para tomar café. Eles acharam estranho, alguém foi então até o quarto para ver se os despertadores acabaram então não tocando, né? Só que eis a surpresa de quando a pessoa desce e anuncia que esse amigo estava morto. E, gente, todo mundo fica pensando, nossa, mas quem foi então o último, quem que colocou os despertadores? Você viu, ele estava vivo nessa hora? Você chegou a ver se ele estava respirando? Estava tudo certo com o quarto? Enfim, começaram, né, as perguntas, começaram a investigar ali por conta as pessoas que estavam ali na mansão, os amigos, enfim. E aí, durante essa investigação, sai o nome de uma sociedade secreta, composta por 7 indivíduos. E que são anônimos, né? Ninguém sabe a identidade de nenhum deles. No decorrer da trama, a gente vai descobrindo a identidade de alguns. Mas, somente no final que a gente descobre a do número 7, que é o cabeça ali da sociedade. E, gente, sempre que eu vou falar sobre esse livro, eu fico, assim, empolgada quando eu falo sobre essa sociedade secreta, porque eu achei genial realmente a ideia da autora. A gente não espera isso. Pelo menos eu acho difícil alguém imaginar algo do tipo. Eu dei vários nomes, né, várias opções de quem poderia ser. E assim, passei longe de quem poderia ser o número 7. E aí tudo é descoberto, né? O que aconteceu
com um amigo, enfim, tem toda uma trama, um mistério aí no meio. Muito bom, eu adorei tanto a história, adorei o enredo, assim, o caminhar, né, a trajetória da narrativa, foi muito bom. Ótimo livro. Outro suspense da autora que eu mencionei naquele vídeo e que eu não poderia deixar de fora deste vídeo aqui é o assassinato de Roger Ackroyd. Ele só não entrou no top 5 melhores por causa de um detalhe, gente. Um detalhezinho assim, mas eu dei 4 estrelas e meia para ele. E ele também é um livro fantástico, bem surpreendente no final. Não foi por causa do final que eu tirei nota, foi um detalhe assim que eu. Sabe quando você pensa, eu acho que isso daí não se encaixou tão bem? Foi só isso. Mas também, assim, na revelação do assassino no final, eu achei muito surpreendente. E aqui a gente já começa com duas mortes que são sem explicação. O marido de uma personagem é morto e há suspeita de que a esposa o envenenou, mas logo em seguida a esposa é encontrada morta e há indícios de que há a possibilidade dela ter se suicidado. E pouco depois, um amigo dela, um amigo ali da família, que é o Roger Ackroyd, acaba sendo morto em sua própria casa. E quem ajuda na investigação é o Hercule Poirot. Gente, tem uma cena nesse livro que eu ri muito. Eu ri demais. E, assim, então, assim, é uma leitura leve, descontraída, que tem cenas engraçadas e tem esse mistério. E que é muito surpreendente a revelação ao final, gente. Quem é o assassino ali? Eu passei longe, nunca pensei. A autora é muito boa em surpreender os leitores. Esse daqui também foi um caso desse, muito surpreendente no final. Fantástico. Um dos melhores livros da autora também. E, inclusive, aqui atrás está falando, né, que ele é um dos mais famosos romances policiais da autora. Recomendo também. O próximo aqui foi uma releitura do ano passado, mas eu tinha que trazer para esse vídeo porque eu gostei muito. Mais uma vez, eu li e tive a mesma opinião do que a primeira vez que eu li, que foi Flores Partidas, da Carol Slaughter. Eu reli com o Clube de Suspenses em janeiro do ano passado. Gente, aqui a gente tem uma trama mais pesada. Como eu já falei pra vocês outras vezes, a Carol Slaughter, ela escreve tramas mais pesadas, ela coloca cenas mais intensas, mais pesadas, assim. Então, não é para qualquer um. Se você é mais sensível a certos temas, violência, abuso, enfim, não é para você esse livro aqui. Mas caso você não se importe, aqui a gente tem duas irmãs, também, como na Garota do Espelho, é a Lídia e a Claire. A Lídia, ela chega para Claire e fala que seu marido tentou estuprá-la, mas a Claire não acreditou. Então elas acabam se distanciando. Fazia muito tempo que elas não se falavam. Logo aqui no começo do vídeo, o marido da Claire acaba sendo assassinado durante um assalto ali, num beco em que eles estavam só os dois, né, o casal. E aí depois da morte dele, ela foi mexer, né, nas coisas dele para guardar, enfim. E ela encontra alguns vídeos no computador dele bem estranhos que coloca em dúvida a identidade, né, a personalidade do marido. Ela começa a pensar, será que ele era o que eu pensava mesmo? Ou, na verdade, eu não conhecia o meu marido? Será que a minha irmã tinha falado a verdade 18 anos atrás? Então ela vai, liga para a irmã e pede ajuda dela, porque ela fica em choque quando ela vê aqueles vídeos. Ela, a princípio, não sabe se são verdadeiros, né, ou se são filmes que ele encontrou em algum lugar, baixou. Então elas começam a se aprofundar nisso, nesses vídeos, e vão descobrindo coisas bem assim difíceis de digerir a respeito do marido, e o que vai acabar entrando um pouco mais em segredos da família dela, em coisas que ficaram em aberto sobre a própria família. E, gente, esse final, assim, quando vai caminhando pro final,
Também tem algo bem surpreendente que acontece ali, né? Uma reviravolta, tem um plot twist, mas tem umas cenas, nossa, que são realmente, como eu disse, né, bem pesadas. O que acontece principalmente com a Lídia e essas cenas do computador que elas acabam descrevendo, né, aqui no livro. Então, assim, bem pesada mesmo, mas muito bom o livro, muito bom o desfecho. Quando chega no final, a gente vê tudo se encaixando, né? Como tudo aconteceu, as coisas que estavam em aberto há um tempo atrás, tudo foi explicado. Então, mais uma indicação de suspense aqui para vocês. Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Veio pela Tag Inéditos esse livro aqui, mas já saiu pela Record. Eu li no Clube Entre Suspenses também, venceu a enquete. E esse daqui, gente, tem vários mistérios, várias coisas que a gente fica se questionando, várias revelações no final. E apesar de eu ter descoberto a maior parte delas, eu consegui descobrir a maior parte das revelações aqui do livro, mesmo assim eu adorei. Eu achei o livro sensacional. E aqui a gente tem uma viagem no tempo, porque a protagonista aqui, o filho dela, no comecinho do livro, o filho dela tem 18 anos e ele sai de casa e ela fica esperando, já tá tarde, ela fica esperando em frente ali à janela. De repente ela presencia uma cena que ela nunca imaginou que o filho faria. Quando ele estava chegando em casa, vinha outra pessoa, assim, ao encontro dele, e ele acaba matando essa pessoa. E ela fica em choque, porque ela nunca imaginou que o filho faria algo do tipo. Ele é uma pessoa bem tranquila, enfim. E ele acaba sendo levado para a delegacia, acaba sendo preso. Ela volta pensando o que ela pode fazer e acaba dormindo. E aí, quando ela acorda, não é o dia seguinte, é o dia anterior. Ela vivencia novamente todo o dia do que aconteceu, né, do assassinato. E assim, cada noite que ela vai dormir, ela volta mais no tempo. Na primeira noite ela só voltou um dia, mas depois da segunda noite ela vai voltando mais dias, uma semana, mais semanas, meses, depois anos. E aí ela começa a se questionar, porque só ela sabe que ela tá voltando no tempo, né? Quando ela acorda, que ela vai falar com o marido, com o filho ou com alguém assim no trabalho, eles estão vivendo aquele dia. Não tá acontecendo nada com ninguém ali. É só ela que sabe que ela tá voltando no tempo. E ela tem medo de mencionar isso e a pessoa achar que ela tá louca, né? Ela vai então pensando por que ela tá voltando no tempo, por que isso está acontecendo com ela? Será que é para ela tentar evitar que aquela noite aconteça, né? Que o assassinato aconteça? Será que é para tentar descobrir o motivo do filho ter feito aquilo? Então, ela vai observando, né, como é que vários detalhes que que haviam passado despercebidos pela primeira vez em que ela viveu aquele momento. E, gente, a cada volta no tempo dela, que ela vai descobrindo algumas coisas, vai clareando algumas coisas para ela, é bem interessante. A gente vai pensando, né, então será que é isso? Será que é aquilo? Será que o personagem tal nossa, gente, é muito bom. Muito boa essa história. A Gillian acertou. Só o finalzinho, que eu acabei tirando nota por causa do finalzinho, que eu não curti tanto, assim, como terminou. Eu imaginei que poderia ter terminado de outra forma. Mas, de qualquer forma, o livro é sensacional. Sensacional. Muita gente do clube adorou. Eu adorei, dei 4,5 estrelas, recomendo se você ainda não leu, se você gosta de histórias com viagem no tempo, então precisa ler O Lugar Errado, a Hora Errada. Uma Mulher no Escuro, dessa vez um suspense nacional do Rafael Montes. Gente, esse autor, ele já ficou conhecido aqui por mim, pelo clube, que a gente leu vários juntos. Ele adora criar histórias surpreendentes. E a gente pensa, cria teoria, quando chega no final, tá tudo errado.
E outra coisa, ele também gosta, assim como a Carrie Slaughter, ele gosta também de colocar umas cenas um tanto pesadas ou uns temas mais diferentes, assim, como por exemplo no Jantar Secreto. E aqui em Uma Mulher no Escuro também a gente vai encontrar alguns temas como abuso, violência. No comecinho do livro, a personagem ela tem só 4 anos, né, a primeira cena, e durante uma noite em sua casa ali da família, alguém invade a casa e acaba matando todos eles, o pai, a mãe e o irmão. E ela acaba sendo a única que sobreviveu ali. Mas a gente não sabe direito o que fizeram com ela, né? O que aconteceu ali naquela noite. A gente só sabe que ela sobreviveu. E agora, no presente, a gente acompanha ela depois de 20 anos de que tudo aconteceu. E aquilo afetou muito a vida dela, transformou a vida dela. Ela não consegue se abrir para as pessoas, ela não consegue se relacionar direito com outras pessoas, ela não tem muitos amigos, ela faz terapia desde criança, depois do ocorrido, né? Então, fora essa personagem que narra, o nome dela, deixa eu ver se eu... Vitória. Fora a Vitória, a gente tem outros 3 personagens aqui na trama, que é um amigo que dá em cima dela, tenta, né? Tem segundas intenções, mas ela fica frisando que é só amizade, que ela não quer outra coisa. Tem o terapeuta e tem um escritor que sempre vai num café em que ela trabalha. E fora os capítulos que a Vitória narra, tem uma narrativa que parece ser ou da mesma pessoa que invadiu a casa dela lá no passado, ou então de um stalker que conhece a história, sabe, do que aconteceu. Porque ele começa a falar que ele observa ela, que sabe o que está acontecendo, ele às vezes narra o que aconteceu no dia dela. Então, assim, é alguém que realmente está de olho nela. E a gente fica se questionando, quem é essa pessoa? Será que realmente é o assassino da família dela? E se for o assassino ou se for outra pessoa, né? Será que esse indivíduo, esse stalker, é uma pessoa que está próximo dela? Ou é uma pessoa desconhecida, né? Que foi mencionada em determinado momento e que a gente não deu muito valor. Então, assim, a gente fica na dúvida, eu fiquei na dúvida até o final de quem poderia ser essa pessoa. Eu criei minhas teorias, mas não consegui acertar. Assim, eu duvidei muito de alguns personagens e as revelações no final também são muito boas. Mais uma vez, né? Mais uma vez o autor criando uma história muito boa e surpreendendo. Então, se você quer uma dica de um livro de suspense nacional muito bom, eu dei 5 estrelas para esse daqui. Uma Mulher no Escuro é a minha indicação para vocês. Minha próxima indicação é O Que Fazemos nas Sombras, da autora Jennifer Hillier. Não sei se é assim que se pronuncia. Esse suspense foi uma indicação do meu irmão. Ele escolheu, né, para eu ler durante uma semana alguns livros e esse foi um deles. Então eu li na versão física o livro dele, mas acabei devolvendo já, então vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Esse também, gente, é um livro com uma trama muito boa. Apesar de eu ter descoberto alguns plots, eu já falei isso pra vocês, eu não me importo de descobrir plots se a trama for boa. Quando a trama é fraquinha e eu acabo descobrindo, aí acaba não tendo graça, né? Mas quando a trama é muito boa, eu acabo não me importando, e esse aqui foi o caso. O livro começa com a Paris sendo encontrada numa cena bem comprometedora pela polícia. Ela está diante da banheira, onde se encontra o marido morto, e ela está toda ensanguentada, né, com a roupa suja de sangue, com uma navalha de barbear na mão. Então, assim, tudo indica que foi ela quem tirou a vida do marido. Mas ela alega inocência. Então a gente não tem certeza. Será que ela realmente é inocente, como ela está falando? Ou ela matou o marido por algum motivo? E no decorrer da trama, a gente vai conhecendo mais segredos da personagem, vai descobrindo cada vez mais sobre ela. Tem uma mulher que está presa, que alega que ela está ali presa por culpa da Paris, que quem deveria estar ali era a Paris e não ela. E ela está prestes a ser solta da prisão,
Então, assim, a Paris fica um pouco assustada quando ela descobre que essa mulher vai ser libertada. Então, gente, é uma trama muito boa. Tem os segredos da Paris são muito bons. São quando começa a revelar sobre o passado dela e a revelação a respeito do crime do marido, se ela matou ou não, é só no finalzinho do livro. Então, o suspense prolonga, né, o livro todo. Aqui a gente também tem alguns temas delicados, principalmente abuso. E é assim bem revoltante, gente, quando a gente lê a respeito, porque é abuso infantil. Então, pesado mesmo. Mas muito boa a trama, vocês precisam conhecer. E eu já tenho outros livros da autora na minha lista, quero muito ler um livro dela esse ano. Gente, o próximo suspense da lista é Lila, da Colleen Hoover. Se vocês me seguem há um tempo, vocês sabem que eu não sou a maior fã da autora, porém os livros de suspense que ela escreveu, que foi Verity e Lila, não desconheço se é outro título. Se vocês souberem, me fala aqui nos comentários, porque eu adorei os dois. Eu gosto da Colleen Hoover como autora de thrillers, prefiro. E Lila eu adorei, gente. Foi surpreendente tanto quanto Verity. E aqui a gente tem um suspense sobrenatural. Quem narra a história é o Leeds, o namorado da Lila, que está junto com ela há 8 meses, desde quando eles se conheceram na festa de casamento da irmã da Lila, até que ela sofre um ataque e acaba parando no hospital. E após semanas tentando se recuperar, ela acaba saindo do hospital, mas ela sai bem diferente, parece que um tanto depressiva, com medo, com ansiedade, um pouco de pânico. Então o Leeds ele tem a ideia de passar um tempo nesse local onde eles se conheceram para ver se boas memórias, né, ela acaba melhorando um pouco e tentando voltar à alegria de antes, a ser a pessoa de antes. Só que ele percebe que, infelizmente, não está melhorando, ao contrário, as coisas estão piorando. Ele está cada vez se distanciando mais dela e, para prejudicar, algumas coisas começam a acontecer ali na pousada que ele prefere os momentos em que ele está longe da Lila do que quando ele está com a Lila. Umas coisas meio esquisitas começam a acontecer na pousada. Eu, inclusive, no início, teve alguma cena que eu fiquei até com... dá até um friozinho na barriga, no comecinho. Mas é bem no comecinho, quando começa a acontecer algumas coisas ali na pousada. Depois passou, sabe? E pelo contrário, eu comecei a ficar incomodada com o comportamento do Leeds. É bem assim, eu começo a ficar triste pela Lila, depois eu dá esse receio, né, esse friozinho na barriga por algumas cenas que ocorrem no início. Depois eu fico incomodada, com raiva do Leeds. Nossa, como eu fico incomodada, gente. Eu lia aquele livro, algumas cenas, pensando assim, quando que isso aqui vai acabar? Ai, não tô aguentando mais. E li, sabe? Até chegar no final e eu entender o que está acontecendo ali. E aí foi uma surpresa. Então, mais uma indicação aqui, dessa vez um suspense sobrenatural, e sim, da Colleen Hoover. O próximo suspense da lista é As Sobreviventes, do Riley Sager, que está disponível no Kindle Unlimited, viu, gente? Fica aqui a dica para vocês. Eu li pelo Kindle Unlimited, então é uma ótima sugestão de livro disponível no catálogo, né? Um suspense. Logo no prólogo desse livro, a gente tem a personagem Quincy, deixa eu ver se é esse mesmo, Quincy, correndo pela floresta, aturdida, bem assustada, assim, gritando que todo mundo tá morto, todo mundo morreu. E a gente não sabe o que aconteceu, né? Ela tá toda, parece que ela tava de vestido branco, não sei, uma roupa clara também com sangue na roupa. E ela se depara com um policial na estrada pedindo ajuda. Acabado o prólogo, se passaram alguns anos. O caso dela acabou ficando famoso, junto com outras 2 mulheres, por isso que se chama As Sobreviventes, porque as 3 sobreviveram a um massacre, né? Mas cada um de um evento diferente, não do mesmo, com tempos diferentes, assim, anos de diferença de ocorrido.
Então a gente acompanha um pouco da Quincy 10 anos depois do ocorrido, a gente conhece um pouco como que está a vida dela no momento. Ela mora com o Jeff, seu namorado. Ela ainda mantém contato com o policial que a ajudou 10 anos atrás, como ele foi de grande ajuda no passado, então ela ainda o enxerga como um apoio, né? Uma pessoa em quem se apoiar até o presente momento. Então ele sempre entra em contato para ver se ela está bem, enfim. Só que tem um detalhe nessa história. Ela não consegue se lembrar do ocorrido, daquele dia, do momento ali. Ela não se lembra de nada. As pessoas perguntam para ela e ela não consegue. Ela fala que ela não se recorda. Só que no começo do livro sai uma notícia, né, que a Lisa morreu, que é uma das 3 sobreviventes. E tudo indica que foi suicídio. O que deixa a Quincy bem nervosa, porque ela não acredita, a princípio, que foi suicídio mesmo, porque a Lisa, ela estava bem, aparentemente, chegou até a oferecer ajuda para a Quincy. E então ela começa a ficar meio tensa diante disso que aconteceu. E aí a segunda sobrevivente, a Sam, aparece na vida dela falando que quer saber como ela está, né? Diante do que aconteceu com a Lisa, que ela também está um pouco assustada, né? Que o passado está voltando, né? Depois de 10 anos que parecia estar tudo tranquilo, de repente acontece isso. E a gente vê uma fazendo companhia para outra, só que o comportamento da Sam é bem esquisito, gente. É muito estranho. Você começa a ficar incomodada com o comportamento da Sam ali na casa da Quincy. Então, assim, a gente fica meio com o pé atrás e não sabe o que de fato está acontecendo ali naquela casa. É um livro muito bom do autor. Eu já li, acho que 4 livros dele. E esse foi um dos melhores, então fica a dica, né, mais uma vez, disponível no Kindle Unlimited, então aproveita se você for assinante. E o último da lista, que eu também mencionei no vídeo de Melhores e Piores, é Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. E, gente, esse livro também me pegou totalmente desprevenida no final. Foi uma surpresa, uma grande surpresa que acontece no final. Aqui a gente tem uma personagem que está terminando o colégio e como cada um vai seguir suas vidas, eles acabam decidindo, os amigos ali, se reunirem para um jantar de despedida, né? Que em poucos dias, semanas, cada um ia talvez para outra cidade, por causa da faculdade, enfim. E nesse restaurante acaba acontecendo um acidente que mata o melhor amigo da protagonista. E isso transforma a vida dela. Ela acaba terminando o namoro, ela não fez a faculdade que ela tinha sonhado, não foi trabalhar na área que ela queria, ela precisou mudar de cidade porque não conseguia ficar ali lidando com a perda do amigo e com ele não estando ali. O pai dela estava doente, estava bem grave o quadro de saúde do pai dela, até que a amiga dela convida para o seu casamento e ela precisa voltar para essa cidade onde tudo ocorreu. Na véspera do casamento, ela se reúne com esses mesmos amigos, né, de anos atrás, e depois de tanto tempo, né, sem se ver. E saindo dali, ela quis passar no cemitério para ver ali para visitar o túmulo do amigo. Só que algo acontece ali com ela. Eu não me lembro se é um assalto ou se ela tem uma queda, não sei. Acaba desmaiando e ela acorda no hospital com tudo diferente, gente. A vida dela tá totalmente diferente. Ao invés de solteira, ela está noiva daquele antigo namorado da época da escola. O pai dela está bem de saúde, não tem doença nenhuma. Ela fez a faculdade que ela tanto sonhou, ela chegou a fazer, trabalhava numa empresa boa. Então, assim, tudo diferente. E conforme as pessoas vão contando pra ela, ela vai estranhando, vai falando, não, peraí, não é assim que tá a minha vida. E as pessoas acham que ela não tá muito bem, ela tá ficando louca. Não, você não fez isso, você não mora lá. E vai contando o que de fato aconteceu na vida dela e tudo que ela tem, né? Como que é a vida dela de verdade. Porque
Na cabeça dela estava tudo diferente. E a gente acompanha a protagonista tentando descobrir se ela imaginou tudo aquilo, né? E aí a verdade é revelada, né, de uma forma diferente no final do livro e bem inesperado, assim, bem surpreendente. Também recomendo demais, demais, gente, para vocês. Aliás, recomendo todos os 10. Se vocês já leram algum desses e também gostaram, ou pelo contrário, não curtiram tanto assim, não foi tão bom assim para vocês, vamos conversar a respeito desses títulos aqui nos comentários. E, assim como eu indiquei 10 livros de suspense para vocês, me indiquem também algum livro de suspense que para você foi muito bom, muito surpreendente, que vocês gostaram muito de ter lido no ano passado. Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber e já vou correr atrás para ler a sinopse e adicionar o wishlist. Então vamos trocar a figurinha aqui nos comentários e espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Todos esses livros eu já havia dito, já havia conversado com vocês a respeito, mas eu quis colocar todos num vídeo só, como 10 livros de suspense que eu gostei bastante de ter lido no ano passado. Então, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente!